consiga fazer alguma relação com o que discutimos na aula número 3 também. E hoje, então, a gente trata do medievo e da política. Acho que podemos trocar o slide, Valéria, isso. E para dizer a todos que nós falaremos um pouco, cada um de nós aqui, sobre alguns aspectos importantes para a gente estar atento à prova e aos conteúdos do Enem que versam sobre o tema da política, e hoje, então, estamos no recorte do período medieval, não é? Então, a Débora vai falar... A Débora, se apresente, Débora, dá um oi para a galera aí. Oi. A Valéria e o Henrique, certo? Então, assim, a Débora, então, vai falar sobre o Santo Agostinho, né? Mas antes disso, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a patrística, ou a filosofia cristã, né, que foi elaborada ali nos primeiros séculos, depois de Cristo, né, e com a queda do Império Romano. Então, esse pensamento, né, teórico, racional, que é absorvido pela filosofia cristã, a patrística, ela tem um grande marco, assim, que é o Santo Agostinho, né, e depois, posteriormente, a gente vai ver a escolástica, que é o período posterior à patrística, que é o Tomás de Aquino, que é quando a Valéria vai falar. Entre eles, nós temos o Henrique fazendo uma intervenção para nos mostrar um pouco dessa passagem, né, da patrística para a escolástica, né? Então, sugiro que vocês façam suas anotações, que tenham um caderno, e também que façam intervenções e perguntas no chat aqui no lado. Dito isso, eu passo a palavra para a Débora, que vai falar um pouco sobre o pensamento político de Agostinho. Débora, tudo contigo, certo? Bem. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Débora, né? E nós vamos falar sobre Agostinho, mais especificamente a Cidade de Deus, né? Que é uma obra dele. Como o Rafael já fez aí a devida introdução, né? E nós vamos iniciar falando que nessa época, né? Era uma época que acontecia muitas brigas entre o papado e os imperadores, né? Que essas brigas elas aumentavam. E isso favorecia a doutrina política e a sobreposição de poder religioso e civil. No caso, Roma foi atacada pelos bárbaros, e Agostinho, ao saber disso, né, ao saber dessa desgraça, vamos dizer assim, ele lamenta, mas ele procura entender o plano de Deus, né? Porque era importante para ele interpretar os fatos da história segundo o amor de Deus, né? Por isso que ele fala que o homem deve construir o amanhã, né, ao invés de se lamentar. E Agostinho, ele é um autor que ele geralmente ele escreve as suas obras estimulado ou reagindo a alguma polêmica, né? Por exemplo, do maniqueísmo ele escreveu o Livre-Arbítrio, pelagianismo o Tratado sobre a Graça, né? E a queda do Império, ele escreveu A Cidade de Deus, que foi, na verdade, a sua grande obra, vamos dizer assim. Era um momento que os cristãos eles estavam sendo acusados, né, de decadência de Roma, porque, segundo eles, os cristãos eles tinham negado o sacrifício aos deuses romanos. E Agostinho inicia essa obra, ele divide ela. A primeira parte é a defesa, né? Defesa ao cristianismo contra as acusações pagãs. Só que essa primeira parte ela se subdivide, né? Com o argumento de que os deuses pagãos eles não contribuem em nada para a felicidade terrena. E o outro argumento é que eles não traziam a salvação para a eternidade. E a segunda parte dessa obra, ela já é um debate construtivo do sistema cristão de política, vamos dizer assim, que também se subdivide, só que aí já se subdivide em grupo de 4 livros, né, que discutem as origens da cidade de Deus, a outra parte da cidade terrena, o decurso do terreno de ambos, né, e depois o final da obra. A história ela é dividida em 2 planos, né, onde a igreja segue na unidade sacramental, reunindo lado a lado eleitos e perversos.
E o império continua sendo império, né? Embora o império, assim, como é que eu posso dizer, ele não tenha uma relação específica com a cidade terrena, vamos dizer assim. Mas existe uma relação específica da igreja com a cidade de Deus. Não que a igreja seja a cidade de Deus, mas ela seria a representante, né, na terra e na história, vamos dizer. A igreja, no caso, ela é o reino de Cristo, embora nem todos os membros da igreja da história, da igreja histórica, vamos dizer, né, uh, sejam membros da igreja final. Foi essa interpretação, inclusive, que salvou a igreja de se tornar uma seita, né? E Agostinho, ele fala das duas cidades e, ao falar, ele descreve que o amor próprio, ele leva ao desprezo a Deus, né? Isso é característico da cidade terrena. E o amor a Deus, ele leva ao desprezo de si próprio, né? Que já é característica da cidade de Deus. Ele compartilhava com a teoria política clássica, né, com a ideia de que a nossa realização ela virá apenas de uma cidade verdadeira, né, em comunicação com outros meios, com outros, em meio à liberdade e à justiça. Mas aí surge um questionamento, por exemplo, o que seria a cidade verdadeira, né, e como participar dessa cidade verdadeira? E Agostinho responde da seguinte forma: ele diz que a gente só pode ser verdadeiramente humanos na cidade de Deus. Isso porque a cidade terrena ela seria apenas para exercitar a cidadania, né? Que só vai ser verdadeira quando a gente participar da graça divina. E ele analisa a justiça dando legitimidade à dominância do superior sobre o inferior, onde o superior, no caso, é Deus, né? Ele é o superior sobre todas as coisas e o inferior já é o homem, né? Que o homem ele deve reconhecer a Deus como seu mestre, que é onde há a verdadeira justiça, né? E para Agostinho, a política ela deve não só tornar a cidade justa, mas ela deve buscar a paz, né? E ele fala isso sem desprezar a política humana, mas ele sempre ressalta que a paz verdadeira, a sociedade perfeita, ordenada, harmoniosa, está na cidade de Deus. Ele não, ele não faz um sistema político ou defesa de um regime teocrático, né? Mas existe no pensamento ético-político elementos para se relacionar com o aspecto religioso. No caso, existem elementos que tu pode relacionar o aspecto religioso com o político, na verdade, né? Corrigindo aqui. E ele fala que um cristão pode ser governante, mas ele tem que saber distinguir essas duas coisas, mesmo que essas duas coisas elas cooperem entre si. E a cidade de Deus, ela é uma referência para o homem pensar no comportamento virtuoso, visando sempre a salvação, que se dá pelo amor, pois o homem, ele é feito para amar, né? Aí tem uma parte que eu até anotei que diz assim, ó: tudo deve ser amado, mas é preciso separar o que deve ser utilizado, usado, e o que deve ser fruído. O amor deve evoluir de desejo para virtude. E essa fundamentação, ela vai influenciar no pensamento político, né? Tendo várias interpretações, porque existe um dualismo entre as duas cidades. Elas existem, né, lado a lado, e elas continuarão até o fim dos tempos, que é quando então Deus, quando Deus vai construir a eternidade para os santos, né? E essa obra ela oferece subsídios para a interpretação sobre a relação, por exemplo, entre igreja e Estado, fundamento das leis naturais e positivas, a legitimidade do poder dos governantes e a formulação cristã da ideia de justiça. Então,
Para Agostinho, o Estado só pode integrar a cidade de Deus se ele se subordinar à igreja. Isso em todos os assuntos de gestão espiritual. Ou seja, a igreja ela tem toda a legitimidade, né, de jurisdição sobre a sociedade política. No caso, a autoridade que exerce o poder terreno, vamos dizer assim, né, o Estado, só será perfeita quando o governante for cristão. Então, a cidade de Deus, né, já estou finalizando a minha fala, a cidade de Deus ela seria o modelo perfeito, né, e a cidade dos homens deveria copiar esse modelo de organização, a partir de justiça, do bem, da bondade de lugar político ideal, né? Ou seja, na verdade, a cidade dos homens, ela deve ser a materialização desse ideal, que é a cidade de Deus. Eu espero que tenha ficado claro, né, a minha fala para vocês. E é isso aí. Eu já passo a fala, então, para o Emanuel, que vai seguir falando aí. Obrigado, pessoal. Henrique, estamos ao teu aguardo. Estão me ouvindo? Agora sim. Beleza. Então, a Débora falou Emanuel, mas você é o Henrique. Isso. Tanto faz, na verdade. Certo. Ok. Mas só para deixar claro. Então, Henrique, tudo contigo. Eu vou falar um pouco, na verdade, sobre a virada teológica filosófica que teve entre Santo Agostinho, né, nas escrituras de Santo Agostinho para São Tomás de Aquino, né? Até então, eu vou olhar aqui do lado, porque é onde estão meus slides, pronto aqui. O Santo Anselmo de Aosta, ou Santo Anselmo de Cantuária, ele foi um filósofo, teólogo do século XI, italiano, nasceu na Itália, e ele proveu a virada teológica entre fé e razão, ok? Ele vai utilizar das próprias escrituras bíblicas para tentar fazer uma conciliação entre os dois, que até na patrística, como foi algo, a razão, como foi algo que veio dos árabes, como foi algo que veio dos não cristãos, né? Foi algo considerado ruim. Então, Santo Anselmo ele acreditava que com o platonismo aristotélico, ele conseguiria explicar a fé dentro desse âmbito, né? Então, ele vai utilizar primeiro aquela parte sobre aquela escritura de São João, que está na Bíblia. Ele vai falar, bom, no início era o verbo, o logos, e o verbo logo era Deus. Sendo assim, o princípio era Deus, a razão é Deus. Deus é o ser racional, Deus é o logos, ok? Santo Anselmo acredita que Deus em si seja a razão a qual os filósofos, né, eles estudam, ok? Mas aí onde que fica mais ou menos o ser humano, o homem dentro desse âmbito, né? Ele vai falar que o ser humano ele é um ser racional pelo fato de ter sido criado. O ser humano, até onde a gente sabe, veio do nada. Utilizando da fé, Santo Anselmo vai dizer que não tem como uma criatura criar algo. Ou seja, nós, como criaturas, temos um objeto criador. Esse objeto criador, para Santo Anselmo, vai se tornar Deus, vai ser Deus. Ele vai ser o objeto principal a qual vai fazer a criação, né? Ou seja, Deus é o criador e nós somos a criação, correto? Assumindo esse papel, a gente tem a convicta certeza de que nós não podemos criar nada, nós somos seres finitos, nós não temos o suficiente para criar nada. Logo, a gente não podia criar uma ideia de Deus.
ok? Já vamos deixar aí meio subentendido o que Santo Anselmo quer dizer. Aí Santo Anselmo ele vai falar o quê? Para você ser justo, para você ser um ser humano justo, você deve seguir a sua essência. Como eu falei anteriormente, nós somos seres racionais. E nós temos essa essência racional graças à essência do nosso Criador, que é, no caso, o ser sumamente perfeito e lógico e racional, né? Então, o ser humano, para ele ser justo, ele tem que seguir a sua essência. E, seguindo a sua essência, ele se encontra com o divino, ele vai se encontrar com Deus, ok? Então, para você ser justo, para o ser humano encontrar a sua essência, ele deve se interiorizar e procurar Deus dentro de si. E ele só consegue fazer isso a partir do momento que ele conhece o amor. Certo? Que o humano justo tende a encontrar a sua essência divina dentro de si mesmo, através do amor. Tá? Santo Anselmo vai falar que para você adquirir o amor, você precisa ter fé, porque se Deus é amor, você precisa crer no amor de Deus para poder entrar para poder elaborar esse amor e encontrar essa essência divina dentro de si, ok? Então, eles criaturas como seres advindos de um criador, Santo Anselmo ele vai utilizar lá da filosofia que específica o Sermão 43:9, onde ele vai falar: entende para crer e crer para entender, ok? Basicamente, entende a minha palavra de Deus para crer, e crer na palavra de Deus para conseguir entender. Ou seja, é uma coisa que é interligada na outra, ok? A gente só vai ter o entendimento da nossa essência a partir do momento que nós procuramos o amor, a partir do momento que nós usamos da razão para entender o que é que está se passando dentro disso tudo, certo? E aí, com base nisso, com base nesse crer para acreditar, crer na minha palavra para crer e entenda, né? Ele vai desenvolver 3 argumentos. A princípio, a priori, né? Ele vai desenvolver 3 argumentos no livro Monólogo, que foi ao ar aí mais ou menos em 1075 ou 1076, né? Ele vai falar sobre as 4 provas de uma cosmologia divina, ok? Ele vai falar que, no primeiro argumento, que os nossos desejos nos levam ao fim último. Ele já tem alguma coisa, algo a ver com a eudaimonia que a gente viu mais para trás, mais antigo. Ele vai falar que os nossos desejos têm como fim último o nosso bem. E levando em consideração a criação, o Criador e os objetos bem e mal, nós acreditamos, Santo Anselmo vai dizer, que tudo que aquilo que é bom provém de um motor divino, provém do divino. Porque, assim como o divino é bom, suas obras também devem ser boas. Ok? Então, o cumprimento dos nossos desejos nos leva ao bem. E o bem, por si, é Deus. Ok? Esse é o primeiro argumento. Ainda fica meio assim difícil. Mas aí, no segundo argumento, ele vai falar que a segunda prova de Deus, ele vai utilizar o argumento do motor imóvel. O nada não pode criar o nada. O nada não pode criar algo. Ou seja, como seres finitos que veio do nada, nós não temos poder para criar alguma coisa.
Então, nós temos que ter a consciência de que fomos criados a partir de algo, ok? Ou seja, Deus, o objeto Deus, nesse momento, ele vai se transformar no motor imóvel. Ou seja, Deus é o Criador e nós somos as criaturas. Nós provimos de Deus, ok? Somos criatura dele, que inclusive temos um débito por causa disso. Ele vai falar mais para frente. O terceiro argumento que ele usa no monólogo, ele vai falar que a existência de Deus ela vai ser justificada num grau de perfeição. Ele vai criar uma escada. Vamos imaginar uma escada onde cada ser, cada criatura, cada objeto, cada coisa presente no mundo, ela está em um degrau, ok? Como seres racionais, até onde a gente sabe não existe nenhum outro ser racional a não ser o ser humano, que raciocina, nós podemos nos colocar ali, vamos dizer, no penúltimo degrau, beleza? Porque se a gente olhar para trás, nós vamos ver que entre uma escala de ser humano e cavalo, nós somos mais do que cavalo. E numa escala entre cavalo e madeira, não está acima da madeira, ok? Nós temos uma ideia de perfeição, nós temos uma ideia, um grau de coisas. A gente tem noção dessa escadinha. Se nós somos seres finitos, se nós somos criaturas, deve existir alguma coisa maior do que nós, né, nesse degrau de perfeição, certo? Ou seja, naquele último degrau que eu falei que nós estávamos no penúltimo, no último degrau está o ser criador, está a essência divina. Ou seja, Deus está ali Deus está ali como o princípio. Então vem Deus, depois nós como criaturas racionais e assim por diante, ok? Esse ele vai finalizar assim, o terceiro argumento, como ser sumamente perfeito, nada acima dele deve ser posto, até porque a gente não consegue pensar em algo que seja mais perfeito do que ele. Com todo o nosso conhecimento de perfeição, de grau e tudo mais, não existe nada mais perfeito do que Deus, tá bom? Aí, o argumento posterior à cosmologia divina vai ser mais relacionado a Deus, mais ainda do que os outros, como se os outros não fossem. Mas agora ele vai tratar da essência como existência, ok? Ele vai tratar da essência como existência. E ele vai falar que já nesse segundo livro, que é onde ele termina, onde ele faz aquela conclusão de que para encontrarmos Deus, nós temos que nos voltar com aqueles argumentos anteriores. Para encontrar Deus, nós temos que voltar para o nosso interior. Então, primeiro capítulo, por exemplo, ele vai começar com uma oração. Ele vai buscar Deus para depois disso dizer a sua argumentação ontológica, certo? Então ele vai falar o seguinte: para a gente conseguir pensar na existência divina, nós temos que conseguir pensar na essência que ela possui, a essência como criador. Então, como nós temos ali toda aquela argumentação que a gente viu anterior, que nossos desejos são o cumprimento do bem, que o motor imóvel existe e que o motor imóvel é sumamente perfeito, ele vai dizer que essa ideia de Deus já faz com que o próprio exista, certo? Essa essência que nós possuímos dentro de nós, essa ideia de perfeição de Deus, provém da própria existência dele. Ou seja, Deus existe pelo único fato de nós conseguirmos pensar nele, ok? Esse é basicamente o argumento em que Santo Anselmo vai utilizar da razão que eles possuíam naquela época para desenvolver uma credibilidade na existência de Deus. Inclusive, logo em seguida, ele vai argumentar
com aquela passagem bíblica que está escrita em Salmos, que é mais ou menos isso daqui. Diz o insensato em seu coração: Deus não existe. Ora, quando ele tecla nessa parte do Salmo, ele vai falar o seguinte, que com o fato de estar pensando em inocência, já credibilita a existência dele. Não tem como a gente pensar em algo que não existe, ok? Nós não conseguimos imaginar algo que seja maior do que Deus nesse objeto, né? Que tenha sido como criador dele, ok? Ou seja, não pensar em Deus já é pensar nele, já é pensar na existência dele. Então, não importa se de alguma forma nós queiramos pensar que Deus não, porque nós vamos estar na existência dele elegível. Então, Deus já existe pelo fato de pensarmos nele. Pensando nele, a gente assume, a gente credibiliza isso, né? E com isso, a argumentação anterior do Anselmo vai aumentar, vai dar credibilidade, vai justificar, né? O fato de Deus ir justifica todo o momento que ele falou ali no monólogo, naquele primeiro livro que ele escreveu. Ou seja, pensar na probabilidade de uma existência, já o fato dele existir, já é a ideia. E a ideia já provém dele, ok? Ou seja, Deus existe porque nós conseguimos estar nele. E ele é Deus porque não podemos pensar em nada que seja maior do que ou mais poderoso, certo? O grande fato, o grande momento de Santo Anselmo foi real a virada teológica, né? Onde ele vai utilizar a razão para explicar da fé. Beleza? É mais ou menos isso. Puxar o meu tempo, né, Rafael? E com isso, eu finalizo aqui mais ou menos. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar ali no chat para responder vocês. Mas é basicamente isso, é a virada lógica de Santo Anselmo, onde ele utiliza da razão para explicar a existência divina. E como nós, seres criaturas, com essência divina, com essência racional, somos provenientes de Deus. Beleza? E é isso, eu passo agora a bola para Valéria. Ok? Isso. Oi, pessoal. Deixa eu ajeitar uma coisinha aqui. Valéria, consegue trocar o slide? Agora sim. Certo. Deu? Tá tudo certinho aí? Tá bem. Bom, gente, vamos ver aqui o pensamento de política de Aquino. Aí eu vou dividir assim, contexto e influência no pensamento de Tomás e, por último, a política de Tomás. Bom, vamos lá. O contexto. Na época de Tomás de Aquino, a igreja estava dividida em igreja ocidental e igreja oriental. E Tomás de Aquino estava na igreja ocidental. Dentro disso,
tinha um conflito entre a igreja e os reis, a monarquia ali, porque um queria mandar mais que o outro. O que acontecia? Os dois tinham um argumento que os reis diziam, na verdade, né? E a igreja pegava isso para si, que os reis eram substitutos de Cristo na Terra para governar, ou seja, eram substitutos de Cristo na Terra para governar ali o reino, o Estado. E a igreja pegava esse argumento e dizia que não, que era ela. Dentro desse contexto, nós temos o Papa Gregório VII, que ele vai vir com uma ideia das duas espadas, a qual era a primeira era a espada material e a segunda era a espada espiritual. Então, o Papa tinha essas duas espadas e concedia uma espada para o rei, mas quem mandava mais realmente era a igreja e não o rei, né? Vamos dizer assim. Então, sempre tinha aquela coisa, aquela competição de quem mandava mais. E isso, o Tomás de Aquino estava ali no meio. Seguindo, então, com esse breve contexto aí, para a gente se situar, a gente entra nas influências de Tomás de Aquino, que é Aristóteles e Santo Agostinho, que influenciaram muito Tomás de Aquino na sua obra A Suma Teológica. Uma coisa que Tomás vai falar é na quádrupla visão sobre as leis. Antes de falar isso, ele vai pegar algo de Aristóteles, que é a lei natural, que vocês precisam saber. Aristóteles já falava em lei natural, só que Tomás vai falar algo diferente, porque tem alguma coisa que ele não concorda. O que é? A lei natural para Aristóteles a lei natural de Aristóteles é que Aristóteles diz que o ser humano ele já nasce com uma lei gravada dentro dele. Ou seja, se o indivíduo tem uma aptidão para alguma coisa, é aquilo ali que ele vai ser. Porque Aristóteles achava natural alguém ser escravo. Ele dizia que algumas pessoas eram mais inteligentes que outras, isso era natural, e outras serviam para ser servas de outras, e isso para ele era natural. Só que Tomás de Aquino não concorda com isso, com essa lei natural de Aristóteles, justamente porque ele tem a influência de Santo Agostinho e também por ser cristão e por ler a Bíblia. E na Bíblia, a própria Bíblia diz que a pessoa tem o direito de ser livre. Tá tudo tranquilo? Então, dentro disso, né, ele faz a quádrupla visão sobre as leis. Só antes de comentar isso daí, acho que eu vou passar aqui o slide, peraí. Aqui. O quadro Visão sobre as Leis. Tá, que vai entrar os direitos naturais. O Tomás de Aquino vai dizer que é assim que é. Ele vai levar muito a questão de uma lei cristianizada. Então, nós temos a lei eterna, a lei natural, a lei humana e a lei divina. Essas quatro. Espera que está no próximo slide. Passar um pouquinho aqui. Agora sim.
Bom, a lei mais importante para ele, aqui, como se fosse a nossa Constituição Federal, é a lei eterna, tá? Aquela que está em cima de todas as outras. Eu vou dizer assim, antes de começar a falar das leis, no direito a gente tem a pirâmide de Kelsen, que é um triângulo, né, pirâmide ali, que vai hierarquizando. Então, temos a Constituição Federal e as outras leis. Nessa aqui, o Tomás de Agostinho, trazendo essa pirâmide para Tomás de Agostinho, vai ficar lei eterna, lei natural, lei humana e lei divina. Lei eterna é a razão suprema existente em Deus. Ela está acima de todas as outras. Regulamenta a criação divina, que preside os fenômenos naturais da existência humana. O que eu marquei de vermelho, vocês gravem ali, porque é o que realmente sim, chama a atenção da lei, né? Essa lei, a lei eterna, somente poderá ter uma compreensão parcial, né? O ser humano só vai poder ter uma compreensão parcial da lei mediante a faculdade da razão, da lei natural. A lei natural é a manifestação incompleta e imperfeita da lei eterna. Ou seja, todos nós temos essa lei dentro de nós. Todos nós temos essa lei dentro de nós. Ela é produzida pela razão. Dá até para lembrar um pouquinho, não sei, das virtudes, né? Do que a gente falou numa aula passada. Até porque Tomás é uma fé raciocinada. Então, a lei natural, manifestação incompleta e imperfeita da lei eterna, onde o ser humano, né, produz ela. A lei natural é o que vai fazer com que nós o que vai fazer nós distinguirmos, né, o bem do mal, ver o bem e não fazer o mal ou fugir do mal. A lei humana, que deriva da lei natural, veja que tudo é um segmento, né, que nela inspira, sendo determinada as ações e os humanos. Ela é variável, ela é imperfeita e ela é organizada. Ela é organizada pelo poder da sociedade, que aparece nos costumes como uma fonte maior e mais rica, tá? Então, ela pode se dividir ali como jus gentium e jus civil, direito da gente e direito civil. Essa lei humana, ela dá uma, não sei se para vocês, mas para mim ela dá uma visão, parece que de hoje mesmo, bem atual, né? Porque as nossas leis, se nós formos estudá-las, né, nós vamos ver que elas mudam totalmente. Muitas são imperfeitas, né? E têm-se a organização. Nós temos Código Penal, Código Civil, né? Leis que condenam, quer dizer, que condenam não, que tem sanções, leis que mandam fazer, que mandam não fazer, né? Eu vejo isso daí muito hoje, na nossa atualidade. E por último, nós temos a lei divina, tá? Que ela não é descoberta pela razão, porque ela é como se ela já existe. Ou seja, ela está nas revelações das Sagradas Escrituras. Ela começa no Velho Testamento e termina no Novo Testamento. Ela está, como diz ali, né, destinada a sanar as imperfeições das leis humanas. Ou seja, é um auxílio, né? Vendo aqui que a Tomás de Aquino traz
uma lei cristianizada, então a lei divina é um auxílio às leis humanas. Vejam, isso dá bem para juntar, né? Então, finalizando aqui, né? Que é importante observar essa hierarquia entre as leis. Uma coisa que Agostinho vai dizer, que Agostinho não, desculpa, que Tomás vai dizer, é que que o povo deveria obedecer o rei somente se as leis, no caso, as leis que ele fizesse, né, as leis humanas, não estivessem em desacordo ou em parcial desacordo com as leis divinas. Se o rei até não podia ser tão cristão, vamos dizer assim, né? Tão fiel à igreja, mas se as leis que ele fizesse estivessem, então, de acordo com as leis divinas, dentro da cristianização, vamos dizer assim, estaria tudo bem, tá? Seguindo, então, que as leis, então, que as leis naturais, né, não podem, desculpa. Dessa forma, então, seguir devemos seguir sempre a lei divina, porque essa lei divina é superior a todas as outras. É importante lembrar que a lei humana, né, ela vai, mesmo a lei natural também, através da razão a gente pode chegar muito longe, mas sem as leis divinas, nós não vamos praticamente como se fosse não chegar a lugar nenhum. Nós precisamos sempre das leis divinas e também da lei eterna. Nós sempre, para seguir as leis, nós precisamos dessa cristianização, da lei divina e da lei eterna. Outro ponto que eu gostaria de frisar aqui para vocês é que a ideia que nós temos hoje de dignidade humana, né, que o pensamento político de Tomás, essa ideia de direitos naturais cristianizados, dignidade humana, a primeira parte ali da Constituição Federal, né, o preâmbulo da nossa Magna Carta, é como se fosse nota de rodapé dessa obra de Agostinho, né? O conceito de direitos humanos que nós temos hoje pela ONU também tudo isso, toda essa questão é reflexo medieval do Tomás, no caso. Então, isso é muito importante. Isso vai servir até para vocês colocarem numa redação. Fica bem legal. Então, era isso. Vocês têm que fixar, já terminando aqui a minha fala, né? Fixar essa questão, essa hierarquia das leis e que a lei maior, como se fosse a Constituição Federal, né? Para Tomás, é a lei eterna, que é a razão suprema existente de Deus, que está acima de todas as outras, e a lei divina, que vai, né, sanar os defeitos das leis humanas. Era isso, pessoal. Descobri que tem um crush no Tomás aqui. Adorei. Obrigado, Valéria, pela fala. Então, antes de continuar com o conteúdo propriamente dito, gostaria de abrir um parênteses, assim, só para dar um recado, assim, né? Geralmente, sobretudo na educação pública, nós temos um ensino de filosofia muito reduzido
perto do que que nos é cobrado, né, tanto para concursos públicos como para o Enem. Então, a gente percebe que o ensino de filosofia, ele muitas vezes é dado por uma professora professor ou professora de outra área, né? E a gente constata isso muito, assim, frequentemente. E, às vezes, isso dificulta algum tipo de crença que a gente pensa que filosofia tem uma dimensão simples, né? E alguma dimensão de decoreba mesmo, né? Então, não foi à toa que a gente acentuou a questão do quadro histórico, né, nas primeiras aulas. É importante aquela separação que a gente vinha repetindo nas primeiras aulas, o aluno ter essa noção, né, de pensar que é dividido em 4 partes, e que, por exemplo, antiga, medieval, moderna e contemporânea, e, por exemplo, como agora a Valéria estava falando do conceito de lei, a lei, por exemplo, essas 4 gavetas, registros da história, do pensamento, da história da filosofia, ela permite com que a gente, de imediatamente, assim, consiga saber a justificação desse conceito última, né? Justificação última desse conceito, né? Por exemplo, na antiguidade, a gente vê que a justificação última era na natureza, physis, né? Com os pré-socráticos. Depois, um período mais antropológico, em que a resposta das questões, a justificação dos conceitos, né, era na antropologia. E agora a gente está falando sobre uma filosofia primeira, que seria um argumento teológico, né? A questão da relação da fé com a razão, né, e a sobreposição, e muitas vezes, no caso do Tomás de Aquino que a gente viu agora, da fé, né, que na última instância, a última lei, você não consegue acessar com a razão, mas sim com a fé. Essa discussão toda da racionalidade, em termos de pensar a política e a relação da racionalidade filosófica com seja com a antropologia, com a física dos naturalistas, ou mesmo com a teologia dos cristãos, ela é um processo histórico. Então, na modernidade não vai ser mais a teologia, vai ser a ciência, depois não vai ser mais a ciência, vai ser a linguagem, e não mais do que isso, né, ou não muito mais do que isso. Mas é importante, assim, a gente conseguir fazer esse olhar, assim, né, porque daí eu pego um conceito de lei. Bom, a lei pensada na antiguidade, ela tinha uma justificativa característica, né, no medieval outra, e ao mesmo tempo, como dizem os pedagogos, nós devemos pensar fora da caixa, fora dessas repartições, né? Mas para pensar fora da caixa, a gente precisa entrar nela, né? Ou seja, a gente precisa entrar nesses âmbitos, assim, o antigo, o medieval, né? E depois o moderno, para depois o contemporâneo. Dito isso, depois a gente tem sugestões de filme. Eu gostaria também que vocês enfatizassem o estudo de história, quando vocês passarem pela queda do Império Romano, para notar como se dá bem essa passagem, né, da preocupação política em termos de teoria, em termos de filosofia e ciência política, né, como que se dá essa passagem, assim, né, digamos, de um paradigma antes pensado pelos pagões da multiplicidade na hora de pensar a lei, pensar a justiça, para essa unidade, né, que vem do cristianismo e que está na base do idealismo Platão, que nós tivemos oportunidade de verificar na terceira aula, né? Por isso que eu disse no começo que nós tínhamos uma ligação muito estreita com a terceira aula, a nossa aula de hoje, sobretudo por se tratar do tema da política. Dito isso, então, eu gostaria de acrescentar também que nós passamos muito rápido para que vocês procurem, na medida do possível, alguma coisa sobre Cícero, porque o Cícero é um autor da Roma que ele demonstra bem toda a carga teórica advinda da Grécia Antiga, com Platão e Aristóteles e os demais pensadores, ela foi importada justamente por essa questão política, né, para a Itália, para Roma, né? E lá, então, o Império Romano ganha um protagonismo e depois vai ruir, né? E o poder político, digamos assim, tem um jargão do pessoal que estuda filosofia medieval que diz o poder... Como é que é mesmo? Me fugiu a memória agora, não é? O poder emana do povo, logo, então, o poder advém de Deus, porque a vontade do povo é a vontade de Deus. Esses jargões assim, que a gente escuta no senso comum, né? Isso é muito desenvolvido teoricamente, racionalmente, por esse paradigma cristão medieval. Desse ponto de vista histórico, eu queria lembrar também uma frase do Agostinho, que ele dizia assim, pensando nessa estrutura da história da filosofia, né? Que o ser humano, quando pensava suas questões,
ele fez um movimento, assim, no sentido de fora para dentro, ou seja, dos naturalistas que pensavam a natureza, então justificavam o fora, né, na natureza, a água, o ar, o fogo, e então saíram de fora para dentro, ou seja, passaram a justificar as questões a partir de uma racionalidade humana, né, e de dentro para Deus, né. Então, e aí depois, obviamente, o Agostinho não tem conhecimento do que aconteceu depois, então depois a gente vai sair de Deus, vai para a ciência, da ciência para a linguagem. Então, dito isso, isso é uma coisa muito básica, e eu espero que todos consigam, até o final do nosso curso, decorar esses 4 registros históricos, para quando a gente operar com algum conceito da filosofia, consiga mapear ele, assim, onde ele se situa. Então, eu passo agora a fala para a questão da tensão dos poderes. Continuando, então, vocês viram na aula passada a divisão entre patrística e escolástica, né? E a escolástica é marcada, sobretudo, pela questão da chegada de algumas obras de Aristóteles que não estava disponível, né? Como a Ética, por exemplo. O que pensou Aristóteles acerca da ética, da política e tal. Mas tinham em mãos já muita coisa da lógica, desde Agostinho, depois, como a gente viu em Anselmo, também já alguma coisa sobre a metafísica. E é importante assim que a gente pense a seguinte questão: como que se dá a legitimidade daquele que governa, né? Então, eu não lembro aqui agora exatamente a passagem da Bíblia, se não me engano é Mateus, onde diz que faço de Pedro a pedra a casa de Deus, né? Então, Pedro seria enquanto pedra da casa de Deus, né? Então, Pedro seria o primeiro papa, né? E aí a gente tem um episódio muito peculiar, né? Naquilo que se chama, às vezes, de neoescolástica, né? Ou seja, depois que a Tomás de Aquino já tinha desenvolvido bastante, assim, difundido bastante essas outras obras de Aristóteles que chegaram pelos Averroes e Avicena, os árabes. Então, o pensamento, o paradigma político começou a mudar muito, porque, veja bem, quando se pensa na legitimidade do governante, ela advém de Deus, como a gente estava vendo em Santo Agostinho e em Tomás de Aquino também, não é? Então, a questão fica, de onde emerge a legitimidade do poder do governante? Não se discutia isso até essa chegada do Aristóteles, né, até as obras de São Tomás, justamente porque se pensava isso: olha, o Deus delega o poder terrestre para o Papa e o poder espiritual também. Ora, o Papa tem muitas coisas para se preocupar com as questões espirituais da vida eterna, então ele delega a um governante, a um rei, o poder terrestre, né? E ele tem total autonomia de fazer alguma intervenção, como a gente vê ali no gráfico, o Egídio Romano, né? Em sua obra de Ecclesiastica Potestali. Ali ele defende o argumento de que essa legitimidade, então, do poder do governante advém de Deus para o Papa, e o Papa, então, tem a autonomia de delegar para um próximo rei, mas ele pode fazer qualquer intervenção, porque ele está acima do governante, certo? E o Marcelo de Pádua, em sua obra O Defensor da Paz, ele vem discutir isso, né? E inclusive tem que ser exilado, porque no caso do Marcelo de Pádua aqui seria um revolucionário da época, né? Porque ele dizia que a instituição igreja não deve cobrar impostos, né? Ou seja, ao contrário, a instituição igreja tem que pagar imposto como qualquer outra instituição, pois ela é apenas uma instituição dentro do quadro social. E então, nesse sentido, a ideia dele, central nessa obra O Defensor da Paz, é dizer que o poder emana, então ele é legítimo ao governante, tanto quanto ao Papa, porque Deus dá o poder para o Papa e também para o rei. E essa é uma ideia muito revolucionária para a época, né? Então, muitos estudos históricos que tratam da gênese ou da origem do que se entende por um país laico, como é o nosso hoje, tem essa matriz teórica muito forte em Marcílio de Pádua, porque justamente, né, um dos primeiros teóricos que teve coragem, né, e também teve muito trabalho de fugir das perseguições para defender essas ideias, né? E acho que pode passar o slide, Valéria, se possível. Ótimo. E diante dessa situação, né, o Marcílio de Pádua, se não me engano, ele era um médico, né, mas teólogo, filósofo, enfim, né? Mas diante dessas circunstâncias, né,
surge o pensamento de Guilherme de Ockham, que também teve problemas com essa coisa de ter que fugir, né, em função de suas ideias. Ockham defende que ele concorda, então, com Marcílio de Pádua, né, nessa coisa de onde emerge, né, qual é a legitimidade do poder do governante, né? Ele concorda com Marcílio, mas ele coloca uma questão diferente, ele coloca uma questão mais ou menos do tipo de como se relacionam esses poderes, né? O poder temporal e o espiritual. Ou seja, como deve interagir esses poderes, né? E ao tratar disso, ele justamente vai na direção de um argumento que pensa o seguinte, que em condições normais, um não pode intervir na esfera do outro. Mas no caso de algum abuso, né, de uma parte ou de outra, ou no caso de uma tragédia, acontecer que um dos poderes se exclua, como a gente poderia dizer que, de algum ponto de vista, que tenha sido a queda do Império Romano, por se tratar de violência, de guerra, né, de invasão, de muitas coisas. Então, é uma coisa muito importante, assim, nesse sentido de que o Guilherme de Ockham, ele defende uma certa conciliação, né? Por isso, é importante a gente pensar, assim, que a modernidade, que a gente vai ver depois, que é o protagonismo do Maquiavel, né? Tanto na história, como na própria filosofia e na sociologia, mas o Maquiavel, ele não inventa a roda, né? Ele está num contexto, né, que então, um século depois desse processo da neoescolástica, digamos assim, século XIII, XIV, ele vai pegar, além de todos os problemas da nação dele, a própria Itália, ele vai ter uma herança muito grande, assim, desses autores, né, que são, para a época, revolucionários, como Marcílio de Pádua, Guilherme de Ockham. Veja que o Egídio Romano, ele era amigo do rei da época e tal, do governante da época. Então, amigo que eu quero dizer no sentido de defender as suas ideias, né? Então, ele era mais ou menos o consultor ali, o cara que escrevia as ideias que o governante da época gostaria. Então, dito isso, eu passo o último slide, Valéria, se possível, e deixo aqui sugestões de filme para que vocês possam buscar mais sobre o contexto, né? O contexto histórico ali. Em Nome da Rosa é um filme que é muito bom, né? E, inclusive, tem uma cena de sexo, então, dizendo isso, acho que é uma maneira de dizer que influenciar, né, a garotada, assim, todos a olhar. Em Nome de Deus, Abelarda e Heloísa, né, um filme mais duro, mais triste, mas muito importante. E o filme do Santo Agostinho também ali, que essas versões estão ali, o link gratuitas no YouTube. E espero que vocês façam um bom proveito. E antes de encerrar definitivamente, gostaria de as considerações finais dos meus colegas, Débora, Valéria, Henrique, querem fazer alguma consideração final? Valéria, Henrique, Débora, de todo modo. Oi. Então, Henrique, então acho que final. Não, acho que isso, acho que deu para a gente fazer a divisão de tempo. Uma coisa que eu estava pesquisando, tu está dizendo sobre o poder temporal, poder papal, onde tu falou que foi dado ao Pedro, né, o poder como espiritual. Aí fui dar uma pesquisada, até cheguei e mandei ali no grupo e tal, para a galera dar uma olhada. E que é isso, eles usam da escritura, né, para definir o poder. Sim, sim. Tranquilo. Agora também eu vou dar uma olhada no chat ali para tentar responder alguma questão que eu tive que correr aqui, né? Muito pouco tempo para a gente falar de muita coisa. Veja que o desafio, né? Falar de 1.500 anos em uma hora é uma coisa assustadora, assim, né? Mas agradeço a atenção de todos. Vejo que o tempo já estourou aqui. E um abraço a todos. E dentro da medida do possível... eu só queria... Valéria, vai lá. Desculpa te cortar. Não, é só o seguinte. Aquele documento que eu te enviei com a minha parte, com a parte da Débora, se daria para tirar esse slide aqui e enviar para eles por aqui? Pode ser? Por mim, pode enviar o documento na íntegra, não apenas aquelas partes. Pode enviar para todos. Assim, o documento já Tá. Eu queria saber. Tá, eu queria saber por onde a gente pode enviar. É que tem o da aula anterior e tem o dessa aula, né? Sim. Eu queria saber.
por onde a gente pode enviar para eles? Porque Essa é uma boa pergunta que a pra gente equipe. falou, Aham. todo o conteúdo que a gente falou aqui tem ali, né? E tem ali, eles vão poder fixar melhor do que só com esses slides, né? Perfeito, Se Valéria. vocês derem